Fala pessoal, estamos aí, aqui no estádio Beira-Rio. Agora há pouco jogamos e perdemos o Grenal 443. Eu queria trocar uma ideia com você sobre alguns acontecimentos nesse jogo, tá? Primeiro, dizer para aqueles que acham que o problema do Grêmio é goleiro, parabéns para vocês, viu? Se não fosse o nosso goleiro, nós tomaríamos 5-0 pelo menos nesse Grenal. Para quem acha, por exemplo, que o Grêmio tem treinador, parabéns para vocês, tá? O Renato hoje ele foi estraçalhado, ele foi excomungado, ele foi demolido por Roger Machado, técnico do Internacional, que fez uma mudança de colocar o Bruno Tabata, e essa mudança que o Roger fez simplesmente terminou com qualquer tipo de marcação que o Renato poderia ter pensado em fazer no seu meio-campo. O início do Grenal, os primeiros ali 10, 12 minutos, teve aquela jogada do Aravena, tá bem? O Grêmio conseguiu surpreender até certo ponto o time do Inter. Agora, na sequência, quando o Roger entendeu os movimentos do jogo e foi para suas trocas, o Renato simplesmente não o acompanhou. O Renato simplesmente apenas observou e muito provavelmente até agora o técnico do Grêmio ainda não entendeu o nó que ele tomou do Roger Machado, especialmente nesses movimentos que eu mencionei, sobretudo no segundo tempo. O Marquezin faz defesas extraordinárias, o Inter fica mais com a posse de bola, o Inter finaliza mais, o Inter agride mais, o Inter arrisca mais e no fim das contas, gente, ganhou esse Grenal o time que quis ganhar, o time que foi para cima do adversário. O Grêmio termina, por exemplo, com enfiados no ataque, o Diego Costa que entrou no segundo tempo, o Arezzo, chegou até o Bright White de ponta pela direita num certo momento. Sabe, é uma bagunça completa. Outra coisa, o Arezzo só entra na ruim, né? É impressionante, mas não tem um momento bom do Grêmio que o Arezzo seja lembrado pelo nosso treinador. Na ruim, ele entra sempre, que é para tentar resolver. Cara, foi assim, ó, o jogo foi um escândalo, tá? O Grêmio teve momentos bons, teve. O segundo tempo, naquela hora que foi pro abafa, por exemplo, o Grêmio conseguiu uma ou outra conclusão com o Diego Costa, mas conclusões fracas, oriundas de cruzamentos despretensiosos. Teve um cruzamento, por exemplo, do Rodrigo Eli, que ele apareceu de ponta pela direita porque o João Pedro foi completamente destruído. Aliás, uma partida horrorosa do João Pedro, completamente envolvido pelo Wesley. O João Pedro não achou o Wesley em nenhum momento. E cara, eu era um cara que defendia o João Pedro, mas eu não vou ficar dando soco em ponta de faca. Parei de defender já há algum tempo. O João Pedro tem fragilidades de marcação e físicas que são extraordinárias. Do mesmo jeito que o Grêmio tem fragilidades táticas notáveis também. E para mim o resumo desse Grenal da parte tática é exatamente esse. O Grêmio entrou em campo com a ideia do Dodi vigiar o Alan Patrick. É uma coisa que eu pedi há muito tempo. E funcionou. O Alan Patrick não fez um grande Grenal. Agora, quando o Roger percebeu isso, o que ele fez? Ele movimentou para tirar o Alan Patrick da frente da área, tá? Carregar o Dodi com ele e deixar o Vijaçante sobrecarregado. E cara, o gol do Inter é exatamente isso. Quem for ver o gol depois, só na televisão, só no jornal, vai pegar só o Bernabé chutando e o Borré desviando. Vai achar, pá, o gol foi isso. O gol não foi isso. O gol foi todo construído no setor do Mike, tá? Porque o Mike marcou bem o Gabriel Carvalho, mas não conseguiu achar o Bruno Tabata. Por quê? Porque o Tabata entrou em campo orientado, entrou em campo treinado. É uma coisa que no Grêmio, por exemplo, nós não temos. Então o que o Tabata e o Alan Patrick fizeram? Eles buscaram o movimento por dentro, saindo da ponta, no caso do Tabata, fechando para o meio, para aparecer esse passe, conseguir uma combinação rápida e a partir daí, ou tirar. O foguetório segue, parece que eles ganharam um título, tá? Mas enfim, para eles ganhar do Grêmio é o mais perto que eles vão chegar de um título mesmo. Para tentar tirar, voltando, o Mike do lugar ou deixar o Vijaçante fora da posição dele, tá? E aí acontece exatamente isso. Ali o Renato já tinha feito outra troca que desmontou o time também, que foi colocar o Soteldo, esse péssimo jogador. Péssimo jogador. Eu chamo algumas vezes o Soteldo de comum, desculpa, eu tô errado, não vou mais repetir isso. Soteldo é um peladeiro. O Soteldo entrou e o Grêmio acabou completamente com a sua marcação pelo lado do campo. E aí o Mike ficou sozinho. O Grêmio tentou fazer a cobertura, não conseguiu. Aí tem o tabelamento, Tabata, Alan Patrick, chega um outro volante para formar a triangulação. O Alan Patrick cruza, a bola atravessa toda a área, o Bernabé chuta. E aí o Grêmio tá tão fora do lugar, mas tão fora do lugar, parece meu tripé aqui caindo. Tá tão fora do lugar que quem tá marcando Borré centroavante é o João Pedro, que por sinal dá liberdade, dá espaço, dá condição, porque a zaga do Grêmio sai para fazer o impedimento
e o João Pedro fica, deixando o Borré em condições de desviar e fazer o gol do Internacional. Então o que vimos aqui no Beira-Rio agora há pouco foi o jogo entre um time treinado, um time orientado, um time com treinador e outro time que jogou com base no improviso, que entrou em campo com uma estratégia, o de marcar o Alan Patrick. Só que o futebol, ele é um organismo vivo. O futebol não é estático. O que acontece hoje, agora, pode não ser o mesmo que vai acontecer daqui 5 minutos. O futebol é jogo de ação e reação, veneno e contra-veneno. E para cada veneno que o Renato apresentou, o Roger rapidamente, em 10, 15 minutos, lançou o contra-veneno. Para o Mike é esse aqui, para o Dodi é esse aqui, para a zaga do Grêmio é esse aqui, para o Bright White é esse aqui, e um por um o Roger foi apresentando o seu contra-veneno. Quando chegou a hora do nosso treinador se desvencilhar desses nós, ele não conseguiu. E ele está até agora completamente amarrado, completamente atado pelo Roger Machado. Então, quando se debater técnico de futebol aqui no Rio Grande do Sul, desculpa, não tem dúvida nenhuma, tá? O Roger é bem melhor do que o Renato e ele mostrou isso hoje. E para quem continua achando que o problema do Grêmio é goleiro, olha, parabéns. Tem que ser muito estúpido para pensar assim. Para quem acha que o Renato é um baita técnico, que ele é um gênio, parabéns. Tem que ser muito estúpido para pensar assim. Deixem o like no vídeo e quem sabe um dia a gente volta a vencer Grenal, né? Não sei se vai ser na gestão Alberto Guerra, provavelmente não. São 6 Grenais na gestão Alberto Guerra, 4 nós perdemos. Aliás, 4 em sequência. Parabéns, Alberto Guerra, mas tenho certeza que agora o presidente vai pegar o seu sapatênis, vai pegar a sua sunguinha de tricô e vai pro Leopoldina Juvenil curtir o domingo com o seu clube do sapatênis. É só isso que esse presidente omisso e passivo, de fato, vai fazer.